Esse já vai ser o terceiro vídeo sobre o assunto Jacarezinho. Eu acho que tem muito mais coisa pra gente falar por aí. Mas esse canal, desde o início, sempre foi feito para combater um dos maiores males da nossa política, do nosso debate político diário, que é a desonestidade intelectual. Um político ou um defensor de político defender uma tese hoje e dali no futuro defender exatamente a tese contrária conforme beneficia a si ou ao seu grupo político. Isso para mim é muito ruim. Depois do bolsonarismo, que para mim é o maior mal da política brasileira, em segundo lugar, a desonestidade intelectual é o segundo maior problema. Sobre o Jacarezinho, né, eu já dei a minha opinião aqui nos dois vídeos anteriores. Primeiro, no primeiro vídeo eu comentei. Muita gente parece que não entendeu. Eu não estava falando ali do que eu achava da operação. Eu estava falando do que eu achava sobre a fake news covarde que fizeram contra a mãe que deu o seu depoimento lá. Independente se o filho dela era bandido, se não era, não tá certo você pegar a imagem de outra pessoa que estava lá com um suposto fuzil, que para mim mais parece uma arma de paintball, e você dizer que aquilo ali é aquela outra pessoa. Isso é covardia, isso é palhaçada. Por mais que você queira defender a polícia, defender o seu ponto de vista que a operação foi certa ou foi errada, você é um covarde se você se vale de fake news para defender o seu ponto de vista. O segundo vídeo que eu fiz foi comentando o evento, a operação policial em si. Deixei bastante claro que eu não tenho problema nenhum com operações policiais na favela, desde que sejam para reprimir outros crimes que não o tráfico de drogas. Eu sou contra a entrada pura e simplesmente para reprimir o tráfico, porque é enxugar gelo. Mas se a gente estiver falando da entrada da polícia para combater roubos, assassinatos, sequestros, estupros, enfim, qualquer outro crime que esteja acontecendo dentro da favela, que não seja puramente o tráfico de drogas, se for para combater a opressão que a própria comunidade sofre do tráfico, nesse caso eu acho que é legítima sim a entrada da polícia. E se a polícia realmente trocar tiro com os bandidos e nessa troca de tiros matar bandidos, isso por si só não é uma coisa a ser criticada. A gente pode criticar sim que nessa situação do Jacarezinho tem muitos indícios ali de que houve execuções no meio do caminho, que outras pessoas que não tinham nada a ver foram feridas, foram atingidas. Isso é outra discussão. Mas em relação especificamente ao bandido morrer no confronto, eu não acho que isso seja argumento, certo? Então a gente não pode criticar de antemão uma operação policial apenas porque tem 10, 20, ou 15, ou 30, ou 50 mortos, se esses mortos forem comprovadamente bandidos que foram alvejados trocando tiro com a polícia. A gente pode criticar sim o fato que a nossa polícia muitas vezes simula confrontos quando na verdade está praticando execuções. A gente pode criticar sim que a polícia muitas vezes põe os moradores desnecessariamente em perigo nessas operações. Isso é uma outra crítica. Agora, o número de mortes da operação por si só não pode ser o argumento. Isso eu deixei claro bastante no meu outro vídeo. Agora, eu quero comentar aqui a opinião recente do ex-presidente Lula sobre essa operação aí que aconteceu no Jacarezinho, como ele falou nas redes sociais. Está aqui matéria do jornal O São Gonçalo. O ex-presidente Lula externou em suas redes sociais uma certa revolta, entre aspas, com o caso do tiroteio do Jacarezinho. A ação policial que aconteceu nesta quinta-feira 6 deixou 25 pessoas mortas. Abre aspas pelo que o Lula teria falado. Eu não vi aqui, eu não achei o link da rede social do Lula. Se tiver errado, se o jornal transcreveu errado, então me perdoem, mas eu não acredito que o jornal iria fazer uma transcrição errada, e se tivesse, o Lula já teria consertado em algum lugar. Diz o jornal São Gonçalo sobre a fala do Lula. É grave uma operação policial terminar na morte de 25 pessoas. Isso não é segurança pública, é a ausência do Estado oferecendo educação e emprego a causa de boa parte da violência. Os brasileiros estão morrendo sem vacina, de fome e pela violência. Vidas brasileiras importam, comentou o ex-presidente. Beleza. Essa é a opinião do Lula, atualmente, durante o governo Bolsonaro. Agora vamos comparar com a opinião do mesmo Lula lá em 2007, quando a polícia do Rio de Janeiro
na época comandada pelo governador Sérgio Cabral, aliado do Lula, fez também uma operação no Complexo do Alemão que terminou com 19 mortos. Folha de São Paulo, dia 3 de julho de 2007. Não se enfrenta bandidos com rosas, diz Lula. No Rio, presidente defende a operação da polícia no Complexo do Alemão que terminou com pelo menos 19 pessoas mortas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem ao anunciar projeto de 3,880 bilhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para o Rio de Janeiro, a ação da Polícia Fluminense no Complexo do Alemão, que resultou na semana passada na morte de pelo menos 19 pessoas. Abre aspas. Nessa ação de vocês, governo do Estado do Rio, no Complexo Alemão, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. A gente tem que enfrentá-los sabendo que muitas vezes eles estão mais preparados do que a polícia, com armas mais sofisticadas. A gente tem que enfrentá-los sabendo que a maioria do povo que trabalha lá é de gente trabalhadora, de bem, que não pode ficar refém de uma minoria. Ou seja, o que o Lula disse agora sobre o Jacarezinho é exatamente o contrário do que ele disse há 14 anos atrás, em 2007, quando ele era o presidente e o governador do Rio era aliado político dele. Tudo bem, a gente pode concordar aqui que realmente nós estamos vivendo sob um governo de inspiração fascista. Bolsonaro é um protofascista, o Cláudio Castro, aliado do Bolsonaro, está querendo seguir a mesma linha, né? E na época não era, né? O Sérgio Cabral a gente pode falar que era corrupto, que era o que fosse, mas o Beltrame, que era o secretário de segurança dele, tinha uma preocupação mais social, né? Ele queria implementar o PP, mas depois queria colocar também a parte social dentro das favelas e tal. Acabou não dando certo por uma série de fatores, porque o PP era um projeto muito caro, não dava para ser colocado em todas as favelas, tinha que ter selecionado melhor aonde iria colocar, como um projeto modelo e tal. Mas o grande argumento do Lula aqui, é isso que eu quero deixar claro, o argumento é que não pode ser usado, jogado dessa forma. O Lula poderia ter falado um monte de coisas, como eu falei no meu vídeo também, né? Olha, a operação foi errada, feriu gente que não era para ferir, tem indício de execução, tem um monte de coisa. Como também tinha muitos indícios de execução naquela operação lá do Complexo do Alemão lá atrás. Inclusive, muita gente da esquerda aqui, Molon, Freixo, na época, apontaram que era preciso investigar indícios de execução naquela operação do Alemão. Mas lá atrás isso nunca foi problema para o Lula. E agora isso é um problema. Para mim, isso é um indício claro. Indício não, é uma demonstração muito clara de desonestidade intelectual, que é você usar um argumento totalmente contrário ao que você disse lá atrás. Isso assim, sem nenhum tipo de reflexão. O Lula poderia ter dito, olha, no passado eu também já pensei dessa forma e tal, me arrependi, estava errado. Mas não, ele simplesmente criticou agora no governo do Bolsonaro, do Cláudio Castro, uma coisa que ele elogiava lá no governo do Sérgio Cabral. E eu até tendo a concordar com a opinião do Lula lá atrás, tá? Eu realmente acho que não dá. Eu sou de esquerda. Eu também acho que não dá para enfrentar bandido com rosas. Eu acho que a polícia tem que ser firme, ela tem que entrar para combater a quadrilha, o que não impede também dela fazer um outro tipo de trabalho mais de inteligência, de evitar que a droga e o fuzil cheguem na favela. Mas uma vez que a droga e o fuzil cheguem na favela, uma vez que o tráfico já esteja oprimindo a comunidade ou o entorno dela, sim, é preciso você combater, é preciso você ter uma ação mais dura e é preciso até mesmo você matar o traficante desde que seja em confronto, desde que não seja com o traficante caído rendido. Só que assim, a pessoa tem que se decidir, né? Se o Lula dissesse que ele repensou ali, que ele não, que antigamente ele concordava com isso, agora ele não concorda mais, mas da forma como ele fez essa crítica agora, criticando apenas o número de mortes, para mim o número de mortes por si só nunca pode ser usado como argumento, né? Tem que se avaliar assim, podia ter sido um morto só, podia nem ter morrido ninguém, e a operação poderia ser considerada absurda por ferir pessoas, por colocar pessoas em perigo, né? Por exemplo, eu critico aquela operação da morte do Márcio Matemático, né? Que só morreu o Márcio Matemático, que era bandido mesmo e estava fugindo da polícia, não foi uma execução propriamente, né? Ele estava fugindo, a polícia mandou parar, ele não quis parar, alvejaram ele e mataram ele. É um bandido perigosíssimo, correto nesse ponto. Porém, atiraram do alto, no helicóptero,
sobre uma comunidade superpovoada, colocou a população em risco. Graças a Deus, felizmente, não atingiram nenhum inocente, só mataram o bandido, mas poderiam ter matado. Então, foi uma operação feita de uma forma errada que merece sua crítica, assim, ainda que o resultado tenha sido positivo, ou seja, somente o bandido que estava em fuga morto. Mas é o que eu digo, a gente não pode criticar pelo resultado final. Ah, quantos morreram? Poucos ou muitos? Se morreram muitos bandidos em confronto e a população não foi colocada em risco, perfeito, não tenho o que criticar. Aqui o Lula critica apenas baseado no número de mortes, né, como se o número de mortes por si só fosse uma coisa grave, e lá atrás ele não usou essa mesma linha argumentativa. Então, é como eu sempre digo, eu estou aqui para bater em quem tiver que bater e elogiar quem tiver que elogiar. Eu sou declaradamente anti-Bolsonaro, sou declaradamente de esquerda, mas eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Se falar besteira, eu vou atrás e vou criticar, sim, com toda certeza. Eu sou Leandro Rocha, se inscreve aí, porque aqui a gente vai sempre estar defendendo a verdade, a honestidade. Um abraço e até a próxima.